pessoal, aqui é o Alexandre Paiva do Congresso Nacional Vida Plena, tudo bem? Quero apresentar para vocês, eu tenho a honra de apresentar para vocês a palestra com o Dr. Fernando de Freitas. Fernando de Freitas é médico, ele também tem toda uma formação ligada às terapias corporais, tem de constelação familiar e vai fornecer a palestra para a gente chamada O Corpo Doente Expressa os Conflitos da Alma. Ok? Bom proveito. Até já. Olá, bem-vindo ao Congresso Online Vida Plena. Eu sou o Fernando de Freitas e eu vou passar para você o campo da saúde. E o tema que eu vou falar é exatamente esse aqui. O corpo doente expressa os conflitos da alma. O que é um corpo doente? O que é doença? O que é alma? O que é corpo? Quando se fala de doença, eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos para vocês acompanharem até o final. Vai seguindo comigo. O que é doença, o que é tratamento, o que é cura? Dentro da nossa história de vida, nós temos várias pessoas que olharam para isso. Desde que o ser humano existe, nós olhamos para um indivíduo que é doente e começamos a questionar. O que é doença? O que fez esse indivíduo ficar doente? Como é que cura esse indivíduo? Como é que trata esse indivíduo? Todos os agrupamentos humanos focaram isso. E aí foram desenvolvendo algo que eu chamo de filosofia médica. O que é filosofia médica? A filosofia médica mostra algo assim. Qual é a causa da doença? O que faz um indivíduo adoecer? O que é o saudável? Se tem uma causa da doença, tem o que seria saudável. Como é que faz esse doente ir para o mundo saudável? Que seria o tratamento. E para fazer tudo isso, nós vamos objetivar o quê? A cura. Onde está a cura desse processo? Bom, isso aqui é o básico para saber o que é doença, o que é um doente, o que precisa curar e como nós vamos fazer isso, ok? Então vamos dar mais um passo. Você consegue imaginar na sua cabeça aí o que é doença? Para que se adoece? O que tem a doença? Bom, lá atrás, pegamos, por exemplo, pegar o Antigo Egito, mas vários outros. De onde vinha a doença? Bom, a doença vinha por um castigo divino. Fizemos alguma coisa que os deuses nos castigam. Se os deuses nos castigam, se nós não estamos fazendo o que os deuses determinam, nós somos castigados. E aí nós precisamos ir aonde? Vamos até os sacerdotes. E os sacerdotes vão fazer um canal de comunicação com os deuses. E aí eles conversam, eles colocam alguma punição, alguma coisa que eu preciso fazer para entrar em harmonia com os deuses. E fazendo isso, os deuses retiram a doença de mim. Então, o poder da cura, a causa do problema, seria entrar em desarmonia com os deuses. E o sacerdote trata a partir do momento que eu faço alguma coisa que os deuses determinam. Os sacerdotes vão me curar. Bom, os sacerdotes, através do poder divino, me curam. Isso aqui foi uma primeira etapa. Aí numa outra etapa, e é uma etapa importante dentro da medicina, aparece na Grécia um homem que todos vocês já ouviram falar, isso eu tenho certeza. Quem? Hipócrates. Por volta de 300 a.C., lá na Grécia, Hipócrates faz uma grande mudança na história da medicina. Hipócrates traz a medicina, a doença,
a cura para fora dos templos e tira dos sacerdotes. Porque Hipócrates agora diz a seguinte situação, que o poder de cura está dentro do indivíduo, não nos deuses lá fora, e sim dentro da pessoa. Que assim como a pessoa tem o poder de adoecer, também tem o poder de se curar. E aí vem a figura do médico, é aí que surge a figura do médico. Que o médico é aquele que vai ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. E o médico não tem esse poder. O que ele pode fazer é ajudar o indivíduo a se curar. Veja como muda radicalmente a história. Bom, Hipócrates fala uma coisa assim, não existe doença, existe doente. E nós precisamos tratar o doente. E a doença é um pedido de ajuda daquele ser, o doente, que precisa se harmonizar com a natureza. Porque toda vez que o homem sai da natureza, deixa de ser natural, ele adoece. E o tratamento é levar o indivíduo de volta para a natureza. Esse é Hipócrates. Lá na frente vem uma outra mudança. A outra mudança vem com Galeno, em torno de 300 depois de Cristo. Bom, Galeno traz uma nova mudança na forma da medicina. Qual é a nova mudança? A nova mudança é o seguinte: eu, médico, tenho o poder de te curar. Por quê? Porque você é um indivíduo que tem uma parte doente e o resto é saudável. A partir do momento que eu arranco essa parte doente, você fica saudável. Veja, a partir daí já não se vê o ser humano como um todo. Ele vive por pedaços. E a partir do momento que eu pego o pedaço doente, você é saudável. E o poder de cura está onde agora? O poder de cura está com o médico. Eu curo você. Lá atrás, com Hipócrates, o ativo seria o cliente. Ele precisa se mobilizar para se curar. Agora, eu, médico, sou ativo, você é passivo, cliente, e eu curo você. Bom, essa filosofia galênica é o que nós, hoje, no nosso mundo ocidental, aqui onde nós vivemos, seguimos. Os médicos, quando vão aprender medicina, é exatamente em cima disso. A medicina é assim, eu vou curar, eu vou arrancar a doença de você. Então, a cura, o poder é meu, médico. Isso aí seguiu por muitos anos, inclusive está até hoje. Essa é a nossa filosofia. O juramento de Hipócrates serve para uma filosofia médica. A medicina hoje não tem nada a ver com aquilo. Então vocês veem que o juramento e a prática é completamente diferente. Bom, aí vem uma parte importante que eu queria passar para você, que é o seguinte: psicossomática. Quando começa, dentro da história da medicina, quando começa a se resgatar os conceitos de Hipócrates, vê o indivíduo como um todo novamente, não em pedaços. O indivíduo é um todo. Quem começa e faz isso de uma forma brilhante é um autor que poucos conhecem, que eu sigo, que é o George Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna. E o que ele traz? O que ele traz é algo interessante. Ele desenvolveu, ele é contemporâneo do Freud, ele vem na mesma época. E ele desenvolve em paralelo, Freud fica em Viena, ele está em Baden-Baden, na Alemanha, e ele, como médico, ele começa a ver, através das doenças que os doentes trazem, ele começa a perceber que toda doença tem um conflito emocional infantil que não foi resolvido. E a doença expressa o conflito que aquele ser carrega na alma. E aí ele começa a desenvolver a psicossomática. E é através da doença, da linguagem da doença, que ele começa a entender e compreender, ele vai alcançando os conflitos que estão ocultos lá, que estão atrás da doença. E aí a doença tem uma
grande função. A função da doença. Para que serve a doença? A doença, a somatização, serve para ocultar os conflitos emocionais. Então a doença vem, você cria uma somatização, você adoece. Somatizar é trazer para o corpo aquilo que está escondido. E é interessante, escondido de quem? Escondido de você mesmo. O corpo está emitindo constantemente os conflitos que eu ocultei, que eu não quis ver. E de onde vêm esses conflitos? Esses conflitos vêm da infância. Então, todo conflito emocional infantil que não foi bem resolvido vai criar nesse indivíduo doenças. E o corpo vai falando. Para quê? Para acordar o doente para os problemas que ele carrega. Bom, seria muito simples ver as doenças? Não, não é simples não. Foi muito difícil lidar com os conflitos quando você estava traumatizado lá. Você é doente, com certeza você é doente, eu sou, todo mundo é. Se você for saudável, você é doente. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de adoecer e a capacidade do meu corpo expressar os problemas que eu tenho. Você já percebeu que cada vez que você fica doente, você ganha algumas vantagens? Você volta para o mundo infantil, alguém vai cuidar de você, você não tem mais responsabilidades, você está doente, você precisa ser tratado. A doença faz o indivíduo voltar para o mundo infantil. E esse conceito adulto-infantil, Grodeck usa o tempo todo. Por quê? Que é uma coisa assim, toda vez que você fica doente, você vai para o plano infantil. Aí a sua criança fala através do corpo. Para quê? Para ver se o seu adulto consegue entender os conflitos da sua alma, os conflitos infantis que ficaram presos em você e não permitiram que você fluísse adequadamente na vida. Você está preso ali, a sua alma ficou aprisionada em conflitos. O corpo revela, o corpo expressa. Para quê? Quando eu era criança, eu precisava de adultos por perto de mim para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, meu pai e minha mãe também não tinham recursos para entender isso aí. Conclusão, aquilo ficou preso em mim. Hoje, eu adulto, continuo revelando através do corpo para ver se eu desperto o adulto dentro de mim, para que eu, adulto, possa cuidar da criança que eu carrego dentro de mim e tirar a minha criança desses conflitos emocionais que repercutem o tempo todo e definem, promovem situações de vida que eu tenho e nem percebo. E tenho inconsciência em relação aos problemas. O adulto tem que trazer a consciência. E aí vem. Cada vez que vem a doença, é uma criança querendo acordar o adulto para que seja vista na forma verdadeira, resolver realmente os problemas que estão lá. Bom, até aqui você está acompanhando? Está observando essa dinâmica? Tá? Ok. Então, dentro da psicossomática que Grodeck traz, a base é uma base hipocrática, porque ele resgata a unidade do ser. A somatização, a doença, eu falei há pouco, tem funções, tem duas grandes funções importantíssimas: evitar a morte e evitar a loucura. Então, todo indivíduo, quando adoece, a doença em si, ela é a sua melhor amiga. Por mais que você queira jogá-la fora, você não gosta, a doença está lá para acordar. Acordar o quê? Acorda, sai dessa vida doentia que você está carregando, porque a hora que você adoece, você tem que parar.
A doença puxa um freio de mão. Por quê? Porque você está caindo, você está seguindo para um lugar que vai te destruir e você não percebe. Então a doença é a nossa melhor amiga, só que ela é honesta, ela fala a verdade conosco. E aí ela faz com que você preste atenção em você, nas dores que você carrega, o que você precisa mudar para sair desse caminho doentio. Porque se você continuar nesse caminho, você vai ou para a loucura ou para a morte. Se você observar dentro da psicose, vá para um hospital psiquiátrico. Você vai ver como os loucos, os psicóticos, não têm doença física. É interessante, vai lá, vai ver as condições que eles vivem, a comida que eles comem, as condições que eles têm lá, e eles não adoecem. Por quê? Perderam a capacidade de somatização. Criaram uma dissociação tão grande que se desconectaram até do próprio corpo. O corpo perde a função de falar, de expressar aquilo que o indivíduo precisa tomar consciência, resolver e buscar uma vida mais saudável. Bom, aí, caminhando, vem Reich. William Reich. Reich é um contemporâneo, um discípulo de Freud, e Reich fez algo muito interessante. Reich pega os conceitos da psicanálise e ele faz uma mudança radical. Ao invés de ficar longe da visão do cliente, ele se coloca na frente do cliente. E aí ele observa o cliente e o corpo. Ele começa a observar algo muito interessante. O corpo fala. A mente dele fala, a boca está lá, eu isso, eu aquilo, e ele começa a observar a forma do corpo, o tom de voz, o jeito que essa pessoa se expressa. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma leitura corporal. E quando ele começa a ver os conceitos da psicanálise associando ao que acontece no corpo, ele dá um salto enorme para a compreensão do indivíduo dentro dele. Tudo aquilo que o indivíduo fala e tudo que ele esconde, o que ele expressa conscientemente, o que ele esconde, o corpo está mostrando. E aí criou uma grande ferramenta de trabalho para poder entender o indivíduo como ele realmente é e o que realmente está acontecendo com ele. Veja, eu estou usando a palavra real, verdade. Isso aí está até na Bíblia. A verdade o libertará. A verdade vai curá-lo. Quando você realmente vê quem você é, onde você está e o que está acontecendo, essa é a grande oportunidade de você achar saídas dos problemas que você tem. É assim que o doente pode achar a capacidade de cura. Bom, aí Reich traz o corpo expressando os conflitos emocionais. Além disso, através do corpo, nós podemos fazer duas grandes leituras. A leitura, uma delas, a forma do corpo. A forma conta a história do indivíduo. Se você souber ler a forma do corpo, você sabe em que fases aconteceram os traumas e as características que essa pessoa tem, o jeito dela falar, como ela lida com o mundo, quais são os sentimentos que ela sempre carrega, como se fosse uma música de fundo. O que eu sempre tenho, sempre me queixo, eu estou sempre abandonado, meu marido me abandonou, meus filhos me abandonaram, abandono. A fala abandono, por exemplo, vem da fase oral. É um indivíduo que tem traços de caráter oral. Reich desenvolve uma linha que chama análise do caráter. E o que é o caráter? É a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo aqui fora. E aí, dependendo dos traumas, eu fico preso no trauma e aquele colorido esquisito do trauma vai me acompanhar a vida inteira. É como se eu tivesse um óculos cinza, que o trauma deixou cinza. Onde eu olho a vida, eu vejo cinza. Aqui é cinza, aqui é cinza, aqui é cinza. Aí eu falo, o mundo é cinza. Não, cinza foi o seu trauma.
Cinza é o colorido daquilo que você sofreu e você nem percebe. Aí você fala, o mundo é cinza e eu preciso me adaptar a esse cinza. Não é. Entendendo o que está acontecendo, se você tiver a capacidade de entender o indivíduo de uma forma bem rápida, saber de uma forma precisa qual é o problema dele, fica mais fácil você saber o que precisa ser feito. Esses aqui são 3 princípios que eu sigo no meu trabalho, que é assim: rapidez, descobrir logo qual é o problema, preciso, onde está realmente o problema, para não ficar perdendo tempo com problemas secundários, e precisão. Por que precisão? Saber exatamente onde precisa mexer. Por quê? Todos nós carregamos uma série de doenças, geralmente não uma só. Não só doenças físicas, doenças emocionais. Temos um monte de problemas. Para que serve esse monte de problemas que nós carregamos? Olha, eu vou sofrendo por isso, tem com a minha mulher, com os meus filhos no meu trabalho, com o meu vizinho, olha que as pessoas não veem isso. E já não tem um monte de problemas? Pegar um livro e levar. Nossa, quantos problemas eu carrego. Esses problemas também têm uma função. Esse monte de problemas servem para esconder o problema. E a arte é descobrir este problema e realmente olhar para ele e resolvê-lo. Como? Esse é um problema que eu carrego na infância e o meu adulto agora pode olhar para isso. Os adultos na época não, o meu adulto pode. Assim que eu fortaleço o adulto do indivíduo, ele pode olhar para essa realidade sem julgamento. Não tem nem inocência, nem culpa, quem é o culpado, vamos matar não sei quem, não existe isso. A minha função agora como adulto é tirar a minha criança desse lugar. E a hora que essa criança sai desse trauma infantil, é como pegar esse óculos cinza e jogar fora. De repente você olha para a vida e a vida tem um colorido que é completamente diferente do que você via. Fala, mas o que aconteceu que agora o mundo mudou? O mundo não mudou. É você que está vendo o mundo com olhos diferentes. A sua mente, a sua alma agora se conecta de uma outra forma. E nós carregamos tantos óculos, tantos filtros malucos e damos colorido para isso. E a hora que você consegue resolver o problema principal que tem a ver com esse conflito emocional que te atormenta a vida inteira e que você usa todas essas doenças, conflitos, distúrbios na vida para esconder isso, a hora que você mexe nisso, sabe o que acontece com esse monte de problemas? Perdem a função, não tem mais o que esconder. E aí é estranho, porque isso aqui começa a desaparecer. Parece mágica, mas não é. É saber lidar com o problema principal. Essa é uma arte. E aí como que eu sei? Como é que eu consigo descobrir? Como é que eu consigo mexer? Simples. O corpo doente expressa os conflitos da alma. Se eu conseguir, através do corpo, compreender o que ele fala, e lembra, eu falei, a forma do corpo já diz muito da história do indivíduo. Dependendo de cada trauma, o corpo vai tomando uma forma. Por quê? Ah, mas Fernando, não, porque tem o gen. Você parece que nunca ouviu falar do gen. Existe uma coisa que se chama genótipo, que tem a ver com o gen. Existe uma outra coisa que se chama fenótipo, que é a carga genética associada com o relacionamento do meio ambiente, como isso vai alterar você. Esse meio ambiente, a relação com o meio, é que vai definir os problemas que estão acontecendo aqui. É a forma como você interagiu diante dos traumas e o que foi que aconteceu. Sabendo fazer esse diagnóstico, você sabe a época, o tipo de trauma que foi que aconteceu e como esse indivíduo está na relação com o meio. Além da forma, tem também os gestos, as atitudes, o tom de voz e assim por diante, que vai revelando o que é que está realmente acontecendo com esse indivíduo. Às vezes ele está lá falando assim, numa coisa muito triste, e tem um sorriso. Fala, ué, isso aí é triste
Ou o que esse sorriso está fazendo aí? E muitas vezes é um sorriso de cantinho de boca, que se você prestar atenção, fala, ué, que estranho, do que você sorri? Vocês querem ver isso? Assistam um programa de televisão, documentário, jornal. Frequentemente mostra lá uma bela de uma tragédia. As pessoas estão sendo entrevistadas, falando das tragédias e estão sorrindo. Esse sorriso está revelando alguma outra coisa. Por que esse indivíduo sorri? Ah, ele sorri de nervoso. Não. Não é assim, eu também sorrio de nervoso. Não. Isso aqui, a sua alma está revelando alguma coisa. O que é que no meio dessa desgraça toda, entre aspas, naquela situação, tem algo que te deixou feliz? Não, Fernando, isso é uma maluquice. É assim mesmo. O ser humano vive em ambivalência. Ambivalência, eu estou aqui, falo uma coisa, mas no fundo eu estou sentindo outra. Aliás, às vezes eu sinto trilhões de coisas, é isso. Esse monte de coisas que está acontecendo é a sua verdade. Eu esconder umas coisas para mostrar outra é a forma como eu uso para me relacionar com o mundo. Só que aquilo que eu estou mostrando é um pedaço da minha verdade e o que eu escondo é outro pedaço. Quem sou eu? Eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Bom, então através dos conceitos de Grodeck, da psicossomática, entendendo a dinâmica da doença, para que essa doença funciona, como é que você adoece, como é que o seu corpo, que o corpo ele é simbólico, ele fala através de símbolos. Ah, aqui que é símbolo? Símbolo é uma energia que fica além disso, quer ver? Eu sempre brinco. Então, olha assim, de repente se eu falo, sei lá, isso aqui é uma arma nuclear deixado pelos ETs, que assim que eu destampar isso aqui, explodiu. Você explodiu? Não. Mas se eu acreditar que isso aqui vai explodir e que nós vamos morrer, talvez na hora que eu fizer isso, você já tenha um infarto e morra. Se você acreditar, você morre. Mas isso aqui é o que é? Ué, isso aqui é uma caneta para escrever num quadro branco, só isso. Mas se você quiser colocar uma carga assim, ou então, isso aqui é uma relíquia que o meu bisavô deixou para o meu avô, que deixou para o meu pai, e agora eu carrego isso. Bom, isso aqui continua sendo o quê? Um marcador de quadro branco. Mas se isso ganhar essa conotação enorme, já não é mais um marcador de quadro branco, porque ele carrega uma energia estranha. Porque agora ele é uma relíquia da família, porque foi com isto aqui que o meu pai, o meu avô, tataravô escreveu na lousa pela primeira vez e mostra agora. Bom, isso aqui agora ganha um contexto completamente diferente. O corpo simbólico é assim. Cada estrutura tem a função dela em si e tem aquilo que nós colocamos. E nós adoecemos pelo símbolo, pelo que ele significa para nós. Se você colocar, por exemplo, eu vou colocar a minha sexualidade na minha mão, no meu dedo, porque a mão quer ir em direção ao sexo, ao genital, de repente eu começo a ter distúrbios, problemas na mão, porque essa mão quer fazer uma coisa errada, que não pode, é uma carga horrível. Aí, de repente, eu posso desenvolver, por exemplo, uma doença na mão, que tem a ver com o quê? Com o desejo da sexualidade, que eu bloqueio aqui, como se fosse uma castração para a masturbação. Eu poderia passar o dia inteiro falando aqui de um monte de coisas, mas não tem esse tempo. Mas eu espero passar para vocês, nesse período, nessa aula, a síntese do que seria isso, dessa mensagem. Isso aqui com certeza ajuda demais a você, e se você for um profissional da área, se você conseguir trabalhar com isso aqui, eu tenho certeza que você pode acessar, de novo, lembra? Com rapidez, com precisão e com eficiência, chegar aos conflitos e resolvê-los, sem dar tanta volta, direto ao ponto. Bom, então Reich traz isso aqui. Quando Reich traz isso aqui, vai mostrando, associado à psicanálise, Grodeck, o que nós estamos vendo? Que os conflitos que todos nós carregamos hoje, no fundo, não é o presente que é o problema, são os padrões doentios
que se originaram dos conflitos infantis, na nossa infância. Na nossa infância, assim que nós existimos no mundo, até seus 5, 6, 7 anos, depende do conceito lá, bom, das áreas lá, várias linhas de psicoterapia, até 5, 6, 7, assim por diante. Essa primeira forma de comunicação com a vida, ela é fundamental para definir o que é que você vai ver da vida, como você vai lidar com isso, o que é normal, o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado e assim por diante. A infância vai definir para mim quem eu sou, como eu devo me relacionar com o outro. Então, por exemplo, a minha relação intrapessoal, eu comigo mesmo. A minha relação interpessoal, eu com o outro. O que eu devo fazer? Eu devo ser bonzinho, eu tenho que ficar com medo dele, que ele vai me bater. Ele vai me manipular, então eu vou manipular e tenho poder sobre ele. Não, o que eu tenho que fazer? Tudo isso nós aprendemos lá. Então, relação intrapessoal, quem eu sou, o que eu estou fazendo nessa vida. Interpessoal, como é que eu me relaciono com a outra pessoa, e uma relação sistêmica, como eu relaciono com o mundo, com os grupos, com a vida de uma forma em geral. E aí eu falei de uma outra palavra importante, chama sistêmica. Bom, então vamos colocar aqui. Sistêmica é uma outra área que para mim é fundamental para se trabalhar. Bom, então eu tenho aqui, deixa eu trocar a caneta, porque essa aqui não está escrevendo mais. Sistêmica. O que seria sistêmica? Uma abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica é eu em relação ao mundo que me cerca, aos grupos que eu pertenço, dentro do sistema. Tem algo que é importantíssimo. Por exemplo, qual é a função que eu ocupo no sistema atual? Por exemplo, eu e você agora, isso aqui é um sistema. Você ocupa a função de aprendiz, eu ocupo a função de professor. Eu já fiquei desse seu lugar muitas vezes, como ainda fica, e eu adoro ficar, porque eu adoro aprender. Eu adoro ter alguém que possa passar para mim coisas que ele aprendeu na vida. Por quê? Me ajuda a olhar a vida com outros olhos, me dá recursos, me dá mecanismos para olhar de um outro jeito. Eu vejo através dele algo que eu não percebia, que de repente falo, nossa, é isso, agora eu estou vendo. Nossa, isso tem tudo a ver, como é que eu não percebi isso antes? Então é uma delícia ser um aprendiz. Aliás, todos nós somos aprendizes. Então, mas nesse sistema agora, por exemplo, você está aí do seu lado assistindo algo que eu estou passando para você. Função. A minha função é passar isso. A sua função é apreender e utilizar todo esse conhecimento para quê? Para você e para as relações que você estabelece, as relações familiares, as relações profissionais, se você é um terapeuta dentro do seu trabalho para ajudar com outras pessoas. É um outro recurso que você pode usar, assim como vários outros que você já tem. Bom, o sistema me coloca num grupo, o sistema me coloca numa função. Eu, por exemplo, saindo daqui, vou lá com meu amigo Guilherme, que está aqui me ajudando. Vamos tomar alguma coisa ali no barzinho, comemorar. Legal, fizemos isso, gravamos, deu tudo certo. Pronto, nesse momento, eu já não sou mais o professor. Somos dois aqui que estão trabalhando juntos, ele na função dele, eu na minha função, para que desse tudo certo para chegar esse conteúdo até você da melhor forma possível. Nessa hora, já não tem mais o professor e o aprendiz, estou numa outra função. Aí eu vou para casa, converso com a minha mulher, tenho outra função. Função. No sistema precisa avaliar funções, e se as funções estão saudáveis ou doentias. E é no sistema familiar, a família, o primeiro grande sistema que vai organizar, orientar todo mundo para a vida lá. A sua família te orientou. Em cima da sua família você falou, bom, homem é assim, mulher é assim.
casar é isso, ter filhos é isso, ganhar dinheiro é assim, ter sucesso é isso. Veja, onde você aprendeu tudo isso? Com certeza, a grande parte desse aprendizado ocorreu dentro da sua família. Com quem? Com seus professores. Quem são seus professores? Mãe e pai. E, quem sabe, tios, avós e assim por diante. É claro que você aprendeu com outras pessoas, mas a base de tudo foram eles. E se esse sistema também tiver algum problema, passa conceitos equivocados, é um sistema doente, você vai aprender funções equivocadas e uma vida que não é tão saudável, uma forma de viver que não é tão saudável. Mas como você acredita que isso é verdade, você vai fazer o quê? Vou repetir. Repetir o quê? Tudo que eles falaram. Bom, e aí vem uma outra história, que quando você avalia pela sistêmica, por exemplo, uma doença, então o indivíduo está doente. O corpo dele reflete isso. Esse corpo está refletindo o quê? Os problemas, os conflitos infantis. Esses conflitos infantis ocorreram por quê? Porque meu pai, porque minha mãe, também vieram de sistemas doentios. Eles estão passando para mim o melhor que eles têm. Bom, eles não viram isso, eu também não vejo. Vou para a vida com uma cegueira emocional, tem um monte de coisa que eu não vejo direito. E outras, eu deturpo a visão. Qual é a minha tendência? De repetir os problemas que o sistema familiar me passaram. Vocês estão entendendo isso? E aí é comum nós vermos o quê? As doenças aparecendo em várias gerações da família. Aí a mesma estrutura doentia eu vejo nos meus pais, eu vejo nos meus avós e assim por diante. Aí eu vejo que a raiz da doença ela vai muito mais longe do que eu imaginava. Onde por amor, por fidelidade à família, se eu não souber fazer um diagnóstico claro, isso que eu trouxe da minha família, que minha família me deu, não presta. Isso é lixo, isso é doença, joga fora. Eu recebo da minha família o que é saudável. Isto não, isso aqui não faz sentido. Eu estou jogando minha família fora? Não, eu estou buscando e trazendo para mim a família saudável. Eu amo a minha família, eu pego o amor da família e tudo aquilo que é de bom. E cabe a mim, como adulto, porque só adulto sabe fazer isso, identificar o que é doentio, o que estraga a relação na família, o que já estragou vários familiares que eu amo. Doenças que meu pai e minha mãe não têm consciência, mas eu tenho consciência, eu estou vendo. Se eu estou vendo, eu posso, por amor à família, proporcionar à família um caminho mais saudável, que a partir de mim eu traga só as coisas boas que vêm da família e deixar o ruim para trás, eliminar o que não presta. Como um aparelho digestivo, comeu, absorve o que faz sentido para o seu corpo, mas joga fora o que não presta. Aquilo que não presta não é a família, é a doença da família que precisa ser colocada fora para que o amor da família venha, para que o seu amor à vida fique mais saudável. E aí eu gostaria de apresentar para vocês essa dinâmica e trazer um outro conceito, que é um conceito que eu trabalho, que chama consciência sistêmica Na consciência sistêmica, que é uma abordagem, se é que eu posso chamar de uma abordagem, mas é a forma como eu começo a integrar, como eu integro, os conceitos da psicossomática de Grodeck, com a psicoterapia corporal, que veio de Reich, que passa depois os neo-reichianos, que é análise bioenergética, biossíntese, biodinâmica, e associando os conceitos da sistêmica, principalmente da abordagem que foi feita pelo Hellinger, agregando esses valores, para mim é possível, utilizando esses conceitos que eu passei para vocês, colocar uma forma diferente de trabalhar.
De novo com aqueles princípios, rapidez, não perder tempo, ninguém mais tem tempo para perder, não temos mais 20 anos para tentar resolver um problema. Aliás, tem clientes que chegam lá que se não resolver logo, é capaz que ele vá para a morte em pouco tempo. Se você percebe o problema, ajude o cliente a sair desse lugar, sair de uma forma ativa, sair de uma forma adulta, em se ajudar o indivíduo a ter uma consciência cada vez melhor do que é a realidade, do que é vida, do que é amor, sem julgamento. A consciência sistêmica eu poderia colocar algo assim, como se aqui fosse um poste de luz que ilumina parte da minha vida, é aquilo que eu tenho consciência. E conforme vai trabalhando nisso, é algo assim, vamos aumentando o nível de consciência. Aí eu consigo ver coisas que eu não via antes. Quanto mais eu amplio a minha consciência, eu tenho noção de quem eu sou, para que eu estou aqui, qual o significado que eu coloco na minha vida, como eu posso ajudar a mim, como eu posso ajudar aos outros de uma forma adequada, não doentia, não é criando relações de dependência ou codependência, ajudar todos a caminharem com as próprias pernas. Onde, a partir de mim, que as pessoas que estão perto de mim achem um caminho melhor. Espero que vocês tenham aproveitado isso. Foi um prazer estar aqui. Meu nome é Fernando de Freitas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, questões, dúvidas, conhecer mais o trabalho, é só entrar no site fernandodefreitas.com.br. Muito obrigado.